Seguinte, lá em 1988, mais precisamente em 5 de outubro de 1988, o povo brasileiro se reuniu em Assembleia Nacional Constituinte para fazer a certidão de nascimento do nosso Estado, da República Federativa do Brasil. Esse vídeo é sobre carreiras públicas e a Constituição da República trata sobre essas carreiras públicas a partir do seu artigo 37, quando trata da administração pública. E por que eu trouxe o artigo 2º? O artigo 2º fala: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Esses poderes que formam o acrônimo LEGE, esses poderes, eles estão presentes na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, com exceção dos municípios que não têm o poder judiciário. O poder judiciário nos municípios é o poder judiciário dos estados-membros, e o município vira uma comarca quando ele tem a justiça estadual instalada. E por que eu trouxe esse artigo 2º? Porque é justamente nesses poderes em que você vai encontrar os cargos públicos. Então, os melhores que tem são os cargos do Poder Legislativo, são os que pagam mais, que têm a tranquilidade maior. Eu encontrei recentemente um amigo da Justiça Federal que largou a Justiça Federal pelo Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Só 2 unidades da federação têm o Tribunal de Contas no município, que são o município do Rio de Janeiro e o município de São Paulo. Nenhum pode criar mais. Então, para vocês verem qual é a relevância, e o TCM, assim como o TCE é atrelado à Assembleia Legislativa, ao Poder Legislativo, o TCM também é atrelado à Câmara Municipal do município do Rio de Janeiro. Então, são cargos que são bem atraentes, que têm também a estabilidade. O meu cargo está situado aqui no Poder Judiciário da União. Eu sou servidor da Justiça Federal comum, não é da Justiça Federal especializada. Nesse vídeo eu não vou tratar sobre a estrutura do Poder Judiciário. Mais tarde, se for do interesse de vocês, deixa aí no comentário que eu faço um vídeo falando sobre a estrutura do Poder Judiciário, tanto da União como dos Estados-membros. E já vai deixando aí de onde você está assistindo esse vídeo e qual é o seu objetivo no ramo dos concursos públicos, qual o cargo que você visa ocupar. E você deve estar se perguntando por que eu coloquei essa data aqui, 1789, Revolução Francesa, são 237 anos. Eu estava conversando com meu pai logo no início dessa semana, agora não me lembro se foi na segunda ou na terça-feira, que as coisas que estão arraigadas na sociedade, elas não mudam de uma hora para outra. Então você deve estar se perguntando, poxa, mas com inteligência artificial, com as novas formas de relação do trabalho, vale a pena fazer concurso público? Será que vale a pena estudar anos, estudar meses para passar no concurso público, sendo que a inteligência artificial vai substituir a minha mão de obra? Então, é justamente por isso que eu coloquei aqui para você. Eu estou falando de 237 anos, a inteligência artificial não é algo tão novo assim, mas assim, realmente ela está fazendo uma revolução nas relações trabalhistas, mas não significa que ela vai acabar com o concurso público e vai acabar com os cargos públicos, porque sempre vai haver necessidade de juízes para julgar causas. Isso daqui está na Bíblia, que é algo muito mais antigo do que a Revolução Francesa. A Bíblia tem 2 livros de juízes, Juízes 1, Juízes 2. À medida em que o povo vai crescendo, eu também não quero desviar muito do foco do vídeo, mas eu vou botar aqui do lado para vocês, o Estado. O que é o Estado? O Estado é território, tá horroroso, mas vai horroroso mesmo, vai assim mesmo. É território, depois vem um povo sobre esse território, e depois que esse povo se estabelece, vai crescendo, ele elege um governo soberano.
Mais recentemente, na teoria geral do Estado, acrescentaram um outro elemento formador do Estado, que é a finalidade. A finalidade. A finalidade da República Federativa do Brasil está aqui na Constituição da República, no artigo 3º, quando ele fala: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E aí você abre a Constituição e vai dar uma lidinha, porque vale muito a pena você conhecer a certidão de nascimento do seu estado, beleza? Eu não queria desviar um pouco o foco, mas eu vou ter que falar sobre isso porque, à medida em que o povo judeu vai crescendo na Bíblia, Deus manda que sejam eleitos juízes dentre o povo para julgar a causa daquele povo e também para governar aquele povo. Aquele povo também tem uma finalidade, e essa finalidade é alcançada justamente pelos servidores públicos. São os servidores públicos que desempenham funções do Estado para que a finalidade, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil sejam alcançados. Então, geralmente, são servidores do Poder Executivo que exercem essas funções para que chegue até a sua residência um serviço de saúde, um serviço de execução, as polícias militares, que são extremamente necessárias, mas são dos Estados-membros, a Polícia Federal da União, Rodoviária Federal da União, Ferroviária, Polícia Ferroviária também da União, são de extrema relevância, são profissionais de segurança pública para que você viva em paz. Esses profissionais prestam seus serviços. E esses profissionais também precisam fazer concurso público para que prestem um serviço de qualidade para a população em geral. E por sua vez, como eu falei que a própria Bíblia fala que sejam eleitos juízes dentre o povo para julgar as causas do povo para que haja paz, sempre vai haver a necessidade também do poder judiciário. Porque, afinal de contas, à medida em que o povo vai crescendo e a população fica cada vez maior, a paz ela acaba sendo um pouco afetada. E é por isso que você precisa de juízes, precisa de servidores, no meu caso. No nosso caso, tem o EPROC, que realmente ele é muito melhor do que o sistema anterior, e várias tarefas, na época que eu entrei lá em 2008, 28 de fevereiro de 2008, vários servidores faziam, não fazem mais, mas mesmo assim é extremamente necessário. Eu posso falar isso para vocês porque hoje mesmo eu cheguei no meu trabalho, saí de Araruama para ir até Niterói trabalhar, e assim, o trabalho é árduo, tem uma colega de férias, isso influencia muito no nosso trabalho, e há necessidade de mão de obra. Então se qualifiquem, estudem e virem colega na Justiça Federal, porque a Justiça Federal precisa. E aqui você deve estar se perguntando o que tem a ver esse artigo 37, parágrafos 2º e 3º. É justamente isso que eu estou falando para vocês. Aqui o artigo 37, ele tem lá um acrônimo também, que é o LIMP, né? Os princípios da administração pública, que estão no caput desse artigo 37, que eu não vou falar aqui para vocês, que o cérebro já deve estar gritando na cabeça de vocês o que é esse LIMP, mas ele fala que o acesso aos cargos públicos será feito na forma da lei, e aqui ele fala sobre o prazo de duração do concurso público, que é de 2 anos, podendo ser prorrogado por uma vez, por igual período. Então, o acesso aos cargos públicos, as atribuições e as responsabilidades. Por que essas atribuições e essas responsabilidades são importantes? Porque são essas atribuições, aí já lá no artigo 39, se não me falha a memória, parágrafo 4º, 39, parágrafo 4º, não, é o da improbidade administrativa, mas o 2º, ele fala que os padrões remuneratórios, eles vão observar as formas de investidura, as atribuições do cargo, as responsabilidades. Então, quanto mais responsabilidade você tem, maior vai ser a sua remuneração. Quanto mais atribuições você tem dentro da estrutura administrativa, maior vai ser a sua
remuneração. E o que é um cargo público? Um cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstos na estrutura organizacional que são atribuídos a um servidor público. E o que é um servidor público? Servidor público é uma pessoa legalmente investida em cargo público, e é isso que a gente quer ser. A gente quer ser servidor público e para isso a gente precisa fazer um concurso público. E aí, já que a gente já falou um pouco sobre remuneração, sobre estabilidade e sobre teto, vamos falar mais especificamente sobre esse item 4 aqui. No meu caso de técnico judiciário, a partir de 1º de julho desse ano, foi sancionada uma lei com vetos, o Lula vetou duas partes dessa lei, que seria outro reajuste a partir de 1º de julho do ano que vem e outro reajuste a partir de 1º de julho de 2028. Depois, se você achar que é relevante para você, eu faço um vídeo falando sobre os motivos do veto e sobre se foi legal ou não foi legal, mas esse não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é falar para você o seguinte: num cargo, o meu cargo agora é um cargo de nível superior, mas ele é um cargo de nível médio, e eu não tenho experiência nenhuma, eu nunca trabalhei na minha vida fora do serviço público. Meu único trabalho é esse que eu exerço até hoje. Então, para um cargo sem experiência, você pode chegar no final de carreira ganhando mais de R$25 mil, um cargo que era de nível médio, e isso é muito bom. Além disso, o artigo 41 da Constituição da República fala sobre a estabilidade, que após 3 anos de efetivo exercício no cargo público, você adquire a estabilidade. Um servidor estável, ele só perde o cargo na forma prevista na Constituição da República e nas leis. Processo administrativo disciplinar, no qual ele seja assegurada ampla defesa, procedimento de avaliação periódica de desempenho também assegurada a ampla defesa, e sentença judicial transitada em julgado aí já é na esfera criminal. Então, assim, é muito bom para você se programar. Eu, como servidor, posso dizer para vocês, a União nunca deixou de pagar o nosso salário no primeiro dia útil depois do dia 20. Então, são quase 20 anos e isso daí é muito legal. Tem o problema do teto? Tem o problema do teto, mas ganhar mais de 40 mil para você é algo que é ruim, né? Você não pode passar o teto lá do serviço público, é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas ganhar esse teto é ruim para você? Deixe aí no comentário. Já se imaginou ganhando hoje por volta de 45 mil reais a cargos do poder legislativo e do poder executivo que ainda te permitem advogar? Cargos de procuradoria, que é o meu sonho, sempre foi o meu sonho, procuradoria. E, além disso, você poder advogar, você vai ter a sua remuneração, vai advogar, vai ganhar honorário e ainda tem a possibilidade de fazer algo que eu gosto muito também, falo muito dos meus vídeos, que é operar na Bolsa de Valores. Então, você tem uma tranquilidade muito boa e vale muito a pena. A experiência é o seguinte: muitos empregos hoje, muitos empregos da CLT, negam a oportunidade de jovens de mostrarem a sua capacidade, a sua competência por falta de experiência. Às vezes os jovens se instruíram, têm universidade, têm graduação, têm pós-graduação, têm MBA, mas não conquistam a vaga por falta de experiência. Mas se ninguém nunca der experiência para esses jovens, eles jamais vão adquirir experiência. Isso daí é muito óbvio. Só que não é óbvio para aquelas pessoas que têm o poder de decidir se esses jovens vão entrar ou não. Já no serviço público, você não precisa ter essa experiência na maioria dos cargos. E depois que você faz o seu nome no setor público, ninguém mais te segura. Então também por isso vale muito a pena você pensar nessa questão do concurso público aqui, de você
se debruçar sobre os estudos para você passar no teu tão sonhado cargo público, beleza? E agora eu vou te fazer uma pergunta muito simples. O que falta para você? Falta tempo? Falta dinheiro? Falta organização? Falta tudo isso? Ou falta conhecimento? Você não sabe por onde começar? Deixe aí no comentário, sua opinião é muito importante. E agora eu vou partir para a parte final do vídeo, que é conversando com você, é claro. Então vamos que vamos.